Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Karokan. O ataque Nunchirov. Olha quem vai jogar a partida do ataque Nunchirov, o Shirov. Será que vai conseguir vitória sobre o grande, um dos melhores jogadores de todos os tempos, Anandi? Vixe, Anandi? Bora lá ver? Vamos ver o que vai acontecer. Shirov está de brancas, o Anandi de negras. E4, C6, D4, D5. Veio o Anandi jogando. Anand jogando nossa Karokan. E5, jogou do avanço, bispo F5, tirou o bispo para fora para depois jogar provavelmente E6. Cavalo C3. Para jogadores agressivos, a única crítica a Karokan pode ser que seja muito razoável. E6. G4, bispo G6, cavalo de G, E2, C5, começa a atacar o centro, bispo E3, qual o sentido de jogar G4? Anteriormente, mas depois não não seguir com H4, né? Porque aqui se jogou C4, por que não com H4? G4 define o tom agressivo das brancas, mas ele não precisa necessariamente prosseguir com H4. O problema comprando H4 é que, de certa forma, é uma distração do jogo central. Por exemplo, podia jogar bispo E3. Continua rápida a taxa de desenvolvimento abrange D4. O cavalo das brancas é treinado em D4. Mas ele mantém suas opções abertas para cavalo F4. E aqui. E atrás do bispinho precioso aqui, né? E H4 também. Possivelmente uma jogada depois, né? Posterior. Mas vamos lá, jogou cavalo C6, depois C5. E agora as brancas também desistem do centro? Resposta sim. O plano das brancas. 1. Ele permite às negras um grande centro com o cavalo por E5. Em troca do peão DC das negras, certo? Capturou aqui, ele pode capturar aqui. As brancas podem pretender jogar cavalo D4, seguida de F4, que chuta o cavalo das negras em E5. Então ele vai jogar o quê? Ele pode ter jogado o quê? Cavalo D4. Certo? E depois ele pode jogar. Pode jogar aqui, se quiser, F4 para tirar o que ele quiser fazer. Que não tira, né? Que perde o peão aqui. Mas esse é o plano dele. Então bora lá. Pode ser um dos planos dele. Aqui, a verdade, ele faz seguida F4. O cavalo está aqui. Ele vai dar um totozinho aqui. A hora que o cavalo captura aqui E5. Ele dá um totó com F4. Ele chuta o cavalo para lá, sediando o bispo das negras em G6. Mas ao mesmo tempo mantém a opção aberta de cavalo F4. Cavalo por E5. As ameaças incluem um mate em 1 no próximo passo de F3. Se eu não tomar cuidado aqui, é a damosa lá que vem arrebentando. Né?
As alternativas de centro que são assim, jogar H5, cavalo F4, H7, cavalo B5, H por G4, dama por G4, cavalo H6, atacando a dama, dama H5, ameaça, cavalo por E6. Certo? Tá cravado aqui, ele ameaça aqui, cavalo por E6. Bispo F5, torre G1, G6, dama E2, voltou a dama, A6, deu um total no cavalo, cavalo D6, vai ficar um lugar chato, tem bispo por D6, tem que capturar, e por D6. Ficar com esse peãozinho aí também não é uma boa, né? Dama A5, cheque, C3, D4, as negras assumiram a iniciativa, né? O pior é que você pegar, vai perder, o cavalo vai pegar aqui, tá cravado, e esse peão não consegue capturar, né? Certo? Poderia ter jogado A6, cavalo D4, H5, cavalo por C6, ou depois aqui G5, cavalo de G, E7, cavalo A4, vai fixar aqui o cavalo, talvez chato, né? Deixa esse peão atrasado em B, cavalo é muito chato. F4, deu totó, bispo E4, F por E5, bispo por H1, cavalo B6, torre A7. A estranha tem as torres das negras. No A7 deu às brancas uma compensação por ser investimento material em peões, né? Mas aqui poderia jogar bispo por C6, G5, cavalo E7, bispo H3, torre B8. E o controle das negras sobre F5 ele dá uma compensação total pelo peão, né? As negras controlam fortemente F5, né? Aqui, aqui e aqui. Tento jogar dama H4. É uma ideia radical. As negras entram em H4 antes das brancas jogarem seu peão lá. Segue cavalo B5. Cavalo por E5. Essa ameaça de quando novamente ele mate. Vai ser chato que ele... Cavalo G3. Torre C8. Cavalo por A7. Torre por C5. Bispo B5, cheque. Eu já teria capturado essa torre com esse cavalo e ia perder. Se jogasse bispo por C5, bispo por C5, cavalo B5, cavalo F6, F3, dama G5, dá um ataque vencedor nas casas escuras, né? Dá as pretas um ataque vencedor nas casas escuras. As negras não tem bispo nas casas escuras. As brancas têm os dois bispos. E até aqui, ó, tá seguro o rei ali. Pode levar um cheque, mas pode fazer o roque, pode sair aqui para não vai ter muito sacrifício. Pode dar até cheque lá. Aqui, mas sai o rei aqui tranquilo e pronto. Vai jogar torre por B5, cavalo por B5, cavalo F6, H3, bispo B4, cheque, rei F1, cavalo E4. As pretas recebem um ataque compensador pela troca, né?
Mas vamos voltar à partida deles, né? O último lance foi cavalo por E5. A gente não se perder aqui. Jogou cavalo F4. Atacando o bispinho. Aqui ele está seguindo o bispo das casas claras, mas também aumenta a probabilidade de D5. D5 em busca do bispo. Mas aqui dá para se virar, né? O autor mesmo disse ali em cima que a ideia das brancas era cavalo D4 e F4. Por que as brancas jogou seu cavalo em F4? Sim, mas acrescentei, ao mesmo tempo mantém aberta a opção do cavalo F4. Não se preocupe, nós olhamos para a jogada principal e a ideia, que era cavalo D4. Shirov está fascinado com as possibilidades do cavalo em D5, então ele carrega o cavalo F4. Ao mesmo tempo, ele mantém as negas, imaginando que ele aceitará o bispo em G6 ou não. Cavalo E7. Por que E7? Parece que ele está se contorcendo quando não precisa. O preto quer reter um cavalo em E5 e postar o outro em C6. Então ele quer fazer o quê? Ele quer postar um cavalo aqui. Aqui o cavalo E7. E aí vai. Aqui ele podia ter jogado A6, dama E2, cavalo F6, roque grande, cavalo D por G4, cavalo DC por D5, cavalo por E3, dama por E3, cavalo por D5, torre por D5. Qual lado você prefere dependendo do seu ponto de vista? O jogador posicional, como eu, gosta das chances de longo prazo depois das negas. Dama G4. Enquanto atacante natural, sem dúvida, levaria o branco. Ele jogou aqui ó, o cavalo em E7. Né? Jogou dama E2. Foi as brancas bloqueou seu bispo quando ele poderia ter jogado bispo B5, cheque, primeiro. Na realidade a dama quando jogou dama E2 trancou o bispo, né? Mas aqui ó, ele poderia ter jogado cavalo, jogou cavalo C7, cavalo de 7 C6. Roque grande, bispo E7, cavalo de F por D5. Nenhuma grande surpresa, todo mundo esperava, as brancas avisam, ele quer dizer negócio. Shirov é o gêmeo mais feliz e generoso desde tal, outro letão. Em uma sessão de blitz da ICC em 1996 contra Shirov, ele e eu jogamos um tal de 4 jogos. Shirov encontrou a maneira de sacrificar material em todos os jogos. Saí da sessão com a sensação de que Shirov era um gênio criativo com uma peculiaridade. Muitas ideias eram grandes demais para caber no cérebro de qualquer outra pessoa. Shirov tem um livro, se não me engano, acho que Fogo no Tabuleiro dele, que é sensacional. Tem o livro 1 e o 2. As respostas brancas também podem ser mostradas com um pouco mais calma. Porque poderia ter jogado H4, como ele já fez em outra partida. Mas os softwares dão outra coisa, jogar dama A5, H5, bispo E4, cavalo por E4,
D por E4, rei B1, bispo por C5, bispo D2, dama B6, dama por E4, roque. Muitas vezes dividirei as posições semelhantes da abertura escandinava. Acredito que as pretas estejam pelo menos iguais. Ele controla quase todas, quase seguras as casas negras do centro. Verdade. Praticamente todas. Ele ameaça G4. Ele ataca F2. Dama D4 está no ar. E por aí vai. Mas bora lá, vamos voltar. Jogou aqui E por D5. Aqui é um exercício de planejamento múltipla escolha. Como as brancas devem proceder com seu ataque e iniciativa? A. F4. Para tirar o peãozinho daí. Que ataca o cavalo e também ameaça F5. Prende o bispo, né? Ele vai atacar o cavalo. E ele pode também atacar o bispo aqui. Atacou o cavalo, vai tirar o cavalo, ele avança o peão e ganha o bispo. Também tem o torre por D5. Aqui. Escolhendo o peão central com o tempo. F4. Não é um lance muito bom esse, né? Agora as negras têm uma ideia oculta, eu aviso, muito difícil de encontrar, que frustra o plano das bancas de recuperar seu material. Se você encontrar esse movimento, será um jogador FIDE 2700 mais. É óbvio que eu não encontrei. A correção foi aqui, ó, torre por D5, dama C8, H3, defendeu o peãozinho que estava sendo ameaçado, né? Pela dama e pelo cavalo. Cavalo D7, F4, F6. Deu uma saída para o bispo G2. Roque. Torre de HD1. E força total em cima do cavalo, né? Mas aqui, ó, o lance, qual que era? Voltando ao lance da partida. F4, ele fez o quê? Jogou D4. As negras ignoram as ameaças e respostas duplas das brancas com essa estranha ameaça de indiferença quase insultuosa. A jogada dele é baseada no princípio: se o inimigo lança uma granada em você, basta jogá-la de volta. Você está prestes a assistir um dos mais incríveis jogos das negras Caro-Kann disputadas da última década. A partir desse ponto, as combinações de Anand e os tiros inesperados caem como granizo sobre as posições da branca até o final do jogo. H4. É do tipo, pega o meu cavalo, que cai a dama lá embaixo. Notadamente, todas as respostas normais das brancas falham em tática stance. Por exemplo,
F por E5. Bispo G5. E as pretas ganham uma peça depois de tudo. Bispo F2. Bispo D3. C por D3. D por C3. F por E5. Dama D5. Torre G1. Dama por A2. Bispo C3. Nossa, tá. Bispo G5. Cheque. Bispo E3. Dama por E2. Aí a casa cai, né? Se capturar a dama, ele dá um duplo aqui, ó. Vai ter que capturar a dama aqui. Ó, leva, pimba, um duplo aqui e aqui. Daí perde de uma vez. F5, bispo G5. Vê, as pretas ganharam uma peça. Bispo G1. Talvez seja melhor para as brancas. Bispo por C5 e as brancas caem em posição inferior. Não importa como ele responda. Alerta de combinação, né? Agora o preto tem outra combinação profunda. Você consegue contar a incrível interferência das negras? Esse jogo tá muito alto nível, tá difícil, hein? Mas voltando, ele consegue o quê? Vamos voltar a partida. Jogou H4. Qual que é o lance feroz? Cavalo D3, cheque. É uma porrada batendo do dado em D3. C por D3. Se rei por B1, rei B1. Cavalo por B2. Rei por B2. D por C3, cheque. Rei A1. Dama A5. F5. Roque. E a esperança das brancas do ataque glorioso jazem no chão como cacos de vidros quebrados. Vou voltar C para F5. H5. As peças bifurcadas das brancas em C3 e E3 não fogem. O bispo de casa escura das negras faz. H5. Bispo H7. Recuou o bispo. Bispo D2. D por C3. Bispo por C3. As pretas ganharam uma peça, mas as brancas ainda esperam desencadear um ataque. Ele deveria entrar no roque quebrado ou tentar projetar o roque na área da dama para tirar seu rei do centro? Resposta: a melhor coisa era o que? Roque. O rei do preto permanece surpreendentemente seguro na área do rei. As brancas tentam em vão reviver seu ataque e iniciativa, mas nesse momento não há muito o que ressuscitar. A partir desse ponto, o jogo do Shirov diminui lentamente com a melancolia do pôr do sol rastejando no crepúsculo. Jogou D4, A5. A única chance das brancas era começar um rolo de peão central em B4, D5 e D6. O último do movimento das negras joga água fria nesse plano, A3. Torre 8, dama C4. O negro deve se arriscar tomando em H4? Será que é uma boa tomar aqui? Fazer isso tiraria o vapor do rolo de peão das brancas, mas também abriria linhas.
Pensa que se você tomar, você pode trazer a torre pra cá e abre feroz, né? Apesar que esse peão aqui cai também, né? Vamos tomar a decisão. Bispo para H4. Calcular H4 é a decisão correta, pois retira o ar da tempestade de peões de frente das brancas. Mais uma vez, as brancas não conseguem fazer nada com suas linhas desabertas. Bispo D3. Se jogasse G para H5, bispo por F5. Serviria preto muito bem. Mas jogou bispo D3, H por G4, rei B1. O preto tem uma peça a mais, mas ele deriva. O branco pode gerar algo com seu rolo central. Encontre uma fonte de contra-jogo para as negras. Dama G5. O peão G passado amarrará as brancas. As pretas pretendem empurrá-lo para baixo o máximo possível. Rei de AD1. Torre de AD8. Bispo B1. Provavelmente ele vai manobrar aqui. Ele vai manobrar aqui para mandar bala aqui, né? Aqui é rei G5. Rei A1. Torre de AD8. Bispo B1. Se jogar D5, cavalo E5, vai ter que capturar, né? Bispo por E5, torre por E5, C6. E um forte casal e forte peãozinho do centro podia ir. B5. Dama C3. Torre D por D5. E ganha, né? Mas vamos voltar a partida. B1. Cavalo E7. Desde que as brancas se abstiveram de D5, as pretas pretendem bloquear lá, mesmo com custo de material. Bispo por A5. Possivelmente a melhor chance de confundir as brancas foi aqui, né? Foi no D5, bispo por F5, bispo D2, dama H5, bispo E1, G5, mas ainda falta, né? Vou jogar o quê? Bispo por F5. A praticidade tem um modo de moderar a emoção, modificando para a nova fórmula aberta à democracia. As pretas devolvem algum material para diminuir a iniciativa temporária das brancas. Agora as peças menores das negras dominam. Bispo por D8. Torre por D8. Torre de HF1. D5. Bispo por B1. Rei por B1. Cavalo por D5. Também é inútil para as brancas, né? Mas vamos jogar aqui daqui. G6. Dama B3. Bispo E6. Dama por B7. Dama D5. Peão preto das negras parece decisivo no final. Acredito firmemente que o universo sempre responde a todas as nossas orações. Nesse jogo, a resposta do universo para as brancas foi não. Dama por D5. Porque aqui, se dama C7, cavalo C6. E o peão D das brancas eventualmente cai junto com o seu rei logo depois. Jogou aqui dama por D5, cavalo por D5,
Torre H1. Bispo F2. Preparando para pastorear o peão de G. Se esse peão de G aqui vai proteger aqui, vai ser difícil, hein? C6, mas também tem o peãozinho branco indo lá. Torre C8, torre C1, G3, bispo E4, encontra um caminho para quebrar o bloqueio das brancas da casa do G2. Cavalo F6. Ameaça o bispo, bispo G2. Bispo D5. Agora não tem escape, né? Vai ter que trocar. E olha, detalhe, né? Vai ter que trocar. Ou até não, mas também não ajuda nada, né? Pode botar a dama aqui e vai cair o peão lá, provavelmente. Mas ia trocar os bispos. O bloqueio está quebrado. Resumo. Cuidado com os temas em D5. Mas não tenha medo deles. O principal ativo das negras contra a variação Nunchirov é sua estabilidade inerente. Um saco às vezes não é suficiente para desestabilizar as negras. E Vitória Yoshirov abandonou a vitória maravilhosa de Vish Anand. E usou a tática do Shirov, hein? Foi que partidão, hein? Foi uma bela partida. Jogaram muito, mas são dois jogadores impressionantes, muito admiráveis. Não tenho o que falar dos dois. São dois ótimos jogadores. Valeu, pessoal, até mais, muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo. Se você é novo, se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer e divulgar mais pessoas do nosso trabalho. Tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado.